E, Lorena, a primeira pergunta que eu lhe faço é o seguinte: todo profissional precisa ser um pouco artista? Com certeza. Com certeza, porque para lidar com as dificuldades, a gente às vezes precisa atuar, porque está no meio do caos, no meu caso, na cozinha, tá o pau torando lá dentro da cozinha, e você tem que estar mantendo o sorriso tranquilo para os clientes não perceberem nada. Então, a gente precisa ser um artista, nesse sentido, né, das dificuldades. E quem trabalha com criatividade, né, eu que trabalho com construção de pratos, com pratos autorais, eu acho que é um tipo de arte. A gastronomia é uma expressão de arte, né? A gastronomia mostra também a cultura de um povo, né? Do lugar onde a gente vive. A gastronomia traz muitas histórias, muitas lembranças. Então, a arte é feita disso, de emoções, né? E eu acho que a gastronomia tem tudo a ver. Eu não tinha me considerado uma artista ainda, obrigada pelo adjetivo. Acho que cabe muito bem. E não só uma artista porque está lá criando pratos e fazendo o seu trabalho, mas é uma artista também porque você tem hoje presença na mídia. É uma coisa que foi meio que acontecendo, né? Eu já fui professora, né? Eu sou veterinária de primeira formação e eu já fui professora há muitos anos, então eu não tenho muita dificuldade em falar, em me comunicar, né, na oratória. E isso me trouxe muita facilidade para conversar através dos meios de comunicação, participações na TV, os meus vídeos mesmo que eu faço nas redes sociais, a parte mais de marketing, né, usando a minha imagem, e para participar dos programas também. Acho que isso foi o que mais me facilitou assim, esse caminho. Foi a oratória. Muito bom. Vamos falar mais disso. Mas antes, Lorena, fale um pouco da sua origem, da sua infância. Eu sei que você não é guarapuavana, você é do Rio Grande do Sul, quase do Uruguai. Então fala um pouquinho das suas origens. Do lugar. Eu vim numa cidade chamada Santana do Livramento, e lá as pessoas que são filhas de pais das duas nacionalidades, a gente chama de doble chapa, porque eu tenho as duas nacionalidades. Você tem documentos uruguaios? Tenho. Ah, que interessante. Tenho a parte da documentação. Eu sou nacionalizada, né, naturalizada uruguaia também, em função da minha mãe. Então, eu nasci na cidade de Santana do Livramento, que é bem a divisa, né, divisa seca entre Brasil e Uruguai. Então, lá a gente não tem muito essa ideia de divisão dos países, porque como tu está caminhando, daqui a pouco tu já está no Uruguai, né? Não tem aduana, não tem essa divisão clara entre os países. Então, lá a gente mistura tudo mesmo, mistura as línguas, mistura os costumes. É uma região muito peculiar, assim, do Rio Grande do Sul. E eu fui criada no interior, né? Minha família tinha terras lá e a gente morava na fazenda. E meu pai, que também era veterinário, recebeu um convite para vir para o Paraná e eu vim para cá pequena. A gente morou numa cidade chamada Pinhão, que é aqui pertinho. Conheço. Só que a gente morava no interior do Pinhão, numa localidade chamada Zatarlândia. Conheço também, já estive por lá. Eu me criei lá na Zatarlândia. Então, eu morei na Zatarlândia até os 11 anos de idade. Era muito do interior. Eu era muito interiorana. Então, os meus costumes, porque a gente aprende a comer com a mãe, né? Com as avós. E eu trouxe toda essa origem uruguaia, que tem essa nossa colonização italiana e espanhola, um pouco portuguesa, tem um pouco de francês no Uruguai. Então, eu trouxe isso, que é da minha essência, e eu adquiri os costumes paranaenses, né? Sapecada. Eu vivia no meio do mato, no meio das árvores, com uma espingarda, caçando, fazendo fogo. Então, era o meu universo. E eu fui adquirindo esses costumes que tornaram o meu paladar o que é hoje, né? Claro que tudo a gente vai aprendendo e adquirindo na vida. Mas a base da minha gastronomia é baseada nas minhas lembranças, né? Lembrança materna, da origem de onde eu vim, e as lembranças que eu adquiri quando eu vim pequena para cá, quando eu aprendi o que era comer, aprendi a conhecer ingredientes diferentes, a aromas diferentes. Então, o Paraná é muito rico nisso. O nosso interior é muito rico. Apesar da gente ter uma vegetação muito fechada, que é totalmente diferente do Pampa Gaúcho, né? Eu aprendi a sobreviver, né? No interior, no meio do mato mesmo. E isso tudo me agregou muito no meu paladar hoje. Tem muitas situações que me levam, através de um aroma, me levam para minha infância. Isso é muito legal para a gente que cozinha, você viver de memórias e transferir essas memórias para um prato.
Mas antes de você profissionalmente trabalhar com gastronomia, você foi estudar veterinária, né? Chegou a atuar na área também? Muitos anos. Muitos anos, Muitos olha anos. só. Eu me formei na Universidade Federal de Pelotas, eu fiz mestrado na área de produção. Ah, que bacana. E eu vim para Guarapuava, né? Porque depois eu voltei a estudar no Rio Grande do Sul, voltei para cá para trabalhar na Unicentro. Eu dei aula há 4 anos ali na Unicentro. Dei aula no Colégio Imperatriz também, no Colégio Técnico. Entre Rios. E depois eu tive uma proposta interessante de uma cooperativa de carne ali em Entre Rios também. E trabalhei por mais 1 ano e montei um serviço de consultoria meu, né? Então, entre faculdade, mestrado, a docência e a extensão rural, que é a parte técnica, foram-se aí uns bons anos. 15, 16 anos. Até então você não mexia com... Eu sempre cozinhei. Sempre cozinhou, mas não profissionalmente. Não profissionalmente. Sempre cozinhei, sempre fui a cozinheira da turma, sempre fui a cozinheira da família, sempre fui a cozinheira do encontro dos amigos, sempre gostei de experimentar coisas novas, sempre gostei de trabalhos manuais, sempre tive horta, sempre gostei de um rolê assim, sabe? E pela ligação com o campo, a cozinha é muito... Eu não consigo diferenciar, sabe? Na minha cabeça, as pessoas sempre me perguntam o que tem a ver veterinária com gastronomia. Para mim, é uma continuação, né? A veterinária faz toda a produção de carne, no meu caso, que é meu carro-chefe. E eu conhecendo esse produto, eu consigo finalizar ele da maneira mais responsável possível, né? E tentando mostrar toda a qualidade que aquele produto tem. Então, a ligação da veterinária com a gastronomia foi essa. Mas, em um certo momento, eu decidi fazer coisas que me davam mais prazer. E uma delas era cozinhar, sempre foi. E a partir daí, sempre no momento de estresse que a gente decide essas coisas, né? E a partir daí eu resolvi ir para a escola de gastronomia. Eu fui aqui na Guaracá, fiz um tempo ali de alguns cursos e comecei a me apaixonar absurdamente, assim. E eu tive gente mais louca que me incentivava. Eu tinha professores que me diziam, cara, tu cozinha muito bem, tu tem que fazer isso. E aí eu comecei a acreditar. E aí aí comecei a fazer outros tipos de formação. Porque eu sou muito... Não sei se usa ainda essa palavra, mas eu sou muito Caxias. Usa aqui, você pode usar a palavra que você quiser. Tá bom. Eu sou muito Caxias, então eu gosto muito de saber a história das coisas, as técnicas, estudar e conhecer. Por isso que eu resolvi me dedicar mais à gastronomia nesse sentido. Não era para ser profissional, era para ter um conhecimento meu mesmo. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente quer saber, né? Aí eu fiz algumas outras formações, fui para São Paulo, fiz algumas formações como chefe executivo, como restaurateur, que são os profissionais que criam os restaurantes do zero, mais outros cursos de formação, comecei a trabalhar com consultorias, juntando a minha experiência da produção animal, que parece que não tem sentido, mas para mim faz muito sentido. Eu uso muitas técnicas de controle, de produção, dentro do meu restaurante, né? E, enfim, aí quando eu vi, foi-se embora. Não consegui fugir mais da cozinha, da churrasqueira, do fogo. Foi impossível, assim. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.